Olá pessoal, vamos lá, aula 15. Nessa aula a gente vai fazer aqui uma série de aplicações, certo? De tudo que a gente já viu até aqui, né? E vamos tentar justificar nossas aplicações com o conteúdo que a gente já tem, né? E vamos exercitar essas aplicações nos formatos de projeções, ângulos e distâncias, né, em geometria espacial. Tá bem? E para isso a gente vai fazer uma aula bem assim, meio voltado para o prático. Vamos ver a coisa funcionando. Vamos dizer como é que faz. Tá bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para essa aula fazer muito sentido, senão a gente não sai do canto, é o que é em geometria espacial a distância entre dois pontos, né? Dois pontos A e B. É simples, a distância entre dois pontos A e B no espaço vai ser simplesmente o comprimento, a medida, né, o comprimento do segmento de reta que os une, né, o segmento de reta AB no espaço. Então, a distância entre dois pontos vai ser entendido como o segmento, né, o comprimento do segmento de reta que os une. Bem? Então, e todo o resto que se consegue a partir dessa informação é lançando-se mão aí do famosíssimo teorema de Pitágoras ou qualquer outra teoria trigonométrica que a gente vá precisar, tá bem? Mas essencialmente a distância entre dois pontos em geometria espacial se trata do segmento de reta que os une, ou melhor, do comprimento, da medida do segmento de reta que os une, tá bem? Um primeiro exemplo aqui, né? Vamos tentar decifrar aqui, né? Calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo. Como é que a gente calcula isso, né? Determinar a diagonal é determinar o comprimento desse segmento, ou seja, a distância entre dois pontos. Como faremos isso? Então, vamos trazer aqui um caso específico. Vamos calcular o comprimento, né? BH, que eu vou chamar de D, para a gente não carregar muita anotação, de um paralelepípedo, né, retângulo aí. E tá aí os vértices dele, que eu vou escrever para vocês. E aqui os comprimentos das arestas. A aresta AB eu falei que tem comprimento A. A aresta AD, comprimento B. E a aresta AE, comprimento C. Sendo ditado essas características, temos esse desenho aqui. Então, olha. Tá aqui, ó. A, né, que é o AB. B, comprimento, que é o AD. E aqui AE igual a C. Então, como um paralelepípedo, retângulo, todas as arestas são de igual comprimento, então aqui, digamos, você tenha comprimento C, né? DH, tá bem? Que é igual ao comprimento AE, que é igual a C. Queremos determinar a diagonal D aqui. Para isso, nota o seguinte: o triângulo, gente, ABD, esse aqui, ó, ABD, é um triângulo retângulo. Esse camarada aqui, ó, esse ângulo aqui é reto, isso é um paralelepípedo retângulo. Então, todos os ângulos internos são ângulos retos, tá bem? Então, nesse triângulo aqui, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para determinar esse comprimento aqui, ó, BD, tá bem? Então, por Pitágoras, como BD é a hipotenusa desse triângulo aqui, BD ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, que é esse lado, mais B ao quadrado, que é esse outro cateto aqui. Tá bem? Então, guarda essa informação aqui. Tendo uma noção de como se comporta o comprimento de BD, agora a gente pode ver que esse triângulo aqui, ó, o triângulo BDH, ele também é retângulo. E o ângulo reto está aqui. Tá bom? Essa parte aqui. Agora você tem aqui, ó, esse aqui é um cateto, BD. Esse aqui, DH, é um cateto que mede C. E eu quero determinar a hipotenusa aqui, que é D, que é HB ou BH, como preferirem, tá bem? Então, logo, de novo, né, novamente pelo teorema de Pitágoras, D ao quadrado vai ser igual, né, a BD ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais C ao quadrado, que é o comprimento de H até D aqui, tá bem? Então, isso vai ser igual. A gente tem uma conta aqui, ó, BD ao quadrado é A ao quadrado mais B quadrado. Então, no lugar de BD ao quadrado, eu escrevo A ao quadrado mais B ao quadrado, contando aqui, mais C ao quadrado. E, portanto, você tem aí, né, que para um paralelepípedo retângulo de arestas
AB, AD e AE iguais, respectivamente, a B e C, a diagonal dele, D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das arestas. Tudo bem? Então, o primeiro caso, a primeira situação para a gente. Distância de um ponto a um plano. Como é que a gente calcula em geometria espacial a distância de um ponto a um plano, né? Sem focar naquelas ideias, eu posso dizer, analíticas, a geometria analítica, que é a geometria espacial, somente. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos pegar um ponto P, né, e um plano alfa. Como é que a gente calcula a distância desse ponto a esse plano? Eu vou pegar aqui o ponto fora do plano para ter graça, né? Porque se você pegar o ponto pertencente ao plano alfa, a distância entre os dois vai ser zero. Eles fazem parte do mesmo ambiente, né? Não há distância entre eles. Então, tomando esse ponto aqui, né, fora do plano, como é que eu calculo a distância desse ponto a esse plano? Bem, primeiro a gente vai chamar de projeção, né, ortogonal de P sobre A esse ponto Q de alfa, que a gente consegue da seguinte forma. Por P, né, por P, passando por P, passa uma única reta que é perpendicular a alfa, né? E essa reta alfa, ela vai tocar o plano, essa reta, digamos, R, né? Assim, arbitrariamente, ela vai tocar o plano alfa num ponto Q, por exemplo, tá bem? Então, é assim que eu obtenho esse ponto Q. A partir da interseção da reta perpendicular alfa que passa pelo ponto P, tá bom? Perdão, aqui eu vou consertar esse erro de digitação meu aqui, tá? Então, se você pelo ponto P você passa a única reta, né, perpendicular a alfa que passa por P, essa reta ela vai interceder o plano alfa segundo o ponto Q, tá bom? Dando origem a esse segmento aqui. Pois bem, o comprimento desse segmento se trata da distância do ponto P até o plano alfa, como a gente quer. Como é que eu calculo esse comprimento? Então, tá aqui o que eu já falei, né? Como é que eu calculo esse camarada aí, essa distância, né? É simples, eu vou tomar um ponto R, né? Qualquer aí, qualquer não, no caso, vamos tomar um ponto R conveniente, né? Que a gente saiba a distância desse ponto, por exemplo, até o ponto Q, ou que a gente tenha a noção da angulação que o segmento de reta PR faça com o plano alfa, né? Digamos assim. Que a gente vai ter essa noção de ângulo entre reta e plano no final dessa aula. Veja que o triângulo que se forma, né? Esse triângulo aí, ó, PQR, ele é um triângulo retângulo. Então veja, temos aqui um triângulo retângulo, onde isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto, e PR é sempre a hipotenusa. Isso aqui tem informação pra gente, tá bem? Só um minuto. Onde aqui, ó, PQ é um cateto a se determinar, né? Que pode ser determinado, por exemplo, pelo teorema de Pitágoras, se conhecer essa distância aqui, né? Ou o ângulo formado aqui por QR e RP. Assim a gente pode usar aqui alguma teoria de trigonometria para determinar quem seria o segmento QP. Mas uma coisa interessante é que não importa onde eu pegue esse R aqui, diferente do ponto Q, a distância PR vai ser sempre uma hipotenusa. E uma hipotenusa, gente, ela é sempre maior que os catetos. Ou seja, por PR ser sempre uma hipotenusa, né? A distância do ponto P ao plano alfa é sempre o comprimento do menor segmento de reta que liga P ao ponto alfa. Porque se eu pegar qualquer ponto R aqui, a distância de P a R, o segmento de P a R, vai ser sempre maior do que esse segmento aqui, que é tomado de modo que o ângulo formado entre ele e alfa seja 90 graus. Tudo bem? Então, a distância de um ponto a um plano é sempre o comprimento do menor segmento de reta que une esse ponto a esse plano. No nosso caso aqui, PQ. Tá bem? Adiante. Vamos ver esse teorema aqui, né? Uma espécie de teorema. Não quis anunciar como teorema, mas se comporta como tal, uma afirmação, digamos assim, né?
todos os pontos, né, que é uma consequência do que a gente acabou de fazer, né, da noção de distância de ponto a um plano. E o que eu afirmo aqui é o seguinte: se você tomar uma reta R que é paralela a um plano alfa, então todos os pontos dessa reta R estão à mesma distância de alfa. Olha, muito lógico isso, né? Claro que sim. Como é que a gente demonstra isso? Assim. Então tá aqui, ó. R, uma reta que é paralela a o plano alfa. Como é que eu vou fazer essa demonstração? É simples. Eu quero provar que todos os pontos de R estão à mesma distância de alfa. Então, se eu tomar arbitrariamente 2 pontos de R e mostrar que esses 2 pontos estão à mesma distância de alfa, o meu objetivo é alcançado, né? Já que esses 2 pontos são arbitrários. Então, se quaisquer 2 pontos tomados, a distância até o plano alfa é sempre a mesma, então todos os pontos de R distam igualmente de alfa, tá bem? Então, de fato, né? Vamos tomar aqui 2 pontos P1 e P2 na reta R, está aqui. Então, por P1 passa uma única reta, né, que é perpendicular a alfa, e por P2 passa uma única reta que é perpendicular a alfa, né? Então, traçamos aqui as perpendiculares a alfa que passam por P1 e P2 respectivamente e conseguimos isso aqui. Joia? Veja, temos aqui uma figura, né? Veja, essas 3 retas aqui naturalmente determinam um plano, tá bem? Determinam um plano. Essas duas paralelas aqui, ó, essa e essa, determinam um plano. E esse plano inclui aqui essa reta aqui, já que esse plano determinado por essa retinha e essa retinha tem 2 pontos dessa, logo contém a reta inteira, né? Ó, veja que eu estou embasando tudo que a gente já viu nas primeiras aulas, né? Aí, nesse plano aqui, o que é que eu tenho nesse plano? Eu tenho 2 retinhas aqui paralelas, tá bem? E aqui na base, né, delas aqui, esse segmento de reta aqui embaixo, obviamente forma 90 e 90 graus. Aqui, por essa reta aqui ser perpendicular às duas, né? Aqui também 90 graus, 90 graus. E você tem aqui um paralelogramo retângulo, tá bem? Então, esses 2 pontos, obviamente, vai tocar aqui, né, no plano em Q1 e Q2. E perceba que essa figura que se forma, P1, P2, Q1, Q2, é um retângulo. Tá certo? Já que é um retângulo, gente, o retângulo tem uma característica interessante. Cada par, né, de lados opostos são paralelos e todos os ângulos internos medem 90 graus. E detalhe, né, são mais que paralelos, são iguais. Ou seja, esse segmento de reta é igual a esse segmento de reta e P1, Q1 é igual a P2, Q2. Ou seja, a distância, né, de P1 até alfa vai ser a distância de P2 até alfa. Dessa forma, todos os pontos da reta R estão à mesma distância do plano alfa. Vamos concluir aqui escrevendo isso. Então, logo, P1, Q1 é igual ao segmento P2, Q2. Né? Então, a gente tem mostrado o que a gente queria. De forma análoga, dá para a gente crescer esse exercício aqui. De que forma? Eu falei que todos os pontos de uma reta R, que é paralela ao plano alfa, estão à mesma distância de alfa. Certo? Dá para crescer isso aqui. De que forma? Todos os pontos de um plano beta que está paralelo ao plano alfa têm a mesma distância do plano alfa. Tá bem? Então, de forma análoga, a gente pode usar a mesma argumentação para calcular a distância, né, entre 2 planos paralelos, já que todos os pontos de 2 planos paralelos estão à mesma distância um para o outro. E essa distância é a distância entre eles. Aqui o que a gente construiu? Construiu a noção de distância de reta a plano quando ela for paralela, né? Então é a distância de qualquer ponto dessa reta ao plano alfa. Aqui, como todos os pontos de um plano, né, que é paralelo ao outro, estão à mesma distância do outro plano, significa que a gente acaba com essa noção aqui calculando a distância entre 2 planos paralelos, que para você determinar isso aqui, basta calcular a distância de um ponto P de um plano até o outro plano. Tá joia? Como a gente fez a noção agora há pouco. Essa demonstração aqui eu quero que vocês façam. Já escrevi lá, tá como um exercício para vocês, tá bem? Essa demonstração, vou fazer. Qualquer dúvida de como fazer, volta nesse slide dessa aula que você vai ter a ideia de como calcular a distância entre 2 planos paralelos alfa e beta. Então tá aqui uma noção de desenho para vocês.
usar a mesma coisa, vou pegar dois pontos quaisquer em beta, né? E mostrar que os dois pontos têm a mesma distância d de alfa. Se eu fizer isso, consigo provar o exercício. Fica aí sugerido. Um exemplo aqui, né? Vamos calcular a altura de um tetraedro regular. Calcular a altura de um tetraedro vai se tratar de calcular a distância do seu vértice até o plano base. Então, distância de ponto a plano, que é o que a gente acabou de tratar, né? Veja, se você pegar, né, deixa eu ler o exercício, né? Um tetraedro regular ABCD, de aresta A, calcular a distância do vértice A ao plano BCD. Tá bem? Veja, a primeira noção que a gente tem que ter é o que é uma altura, né? A altura vai ser a projeção do vértice A sobre o plano lá embaixo, né? A base, que é um triângulo regular, isósceles, né? Porque isso aqui é um tetraedro regular. É um tetraedro onde todos os lados são triângulos isósceles de mesma aresta. Tá bem? Então, para fazer isso daqui, esse aqui está escrito o que eu estava querendo refletir com vocês antes, né? Mas é bom mostrar o texto primeiro para a gente se acompanhar, né? Então sabemos que na projeção de um ponto A sobre o plano BCD, H, né? Essa projeção eu vou chamar esse pontinho de H, ele vai projetar no centro do triângulo equilátero, né? Isósceles, eu falei isósceles, é mais grave do que eu estava pensando, né? No centro do triângulo equilátero, né? Eu só corrigindo, né? Eu falei que um tetraedro regular era um tetraedro onde todas as faces eram triângulos isósceles, mas é mais que isso. Também é isso, né? Ele é mais que isso. Todos os triângulos são equiláteros de aresta A. Tá bem? Então, ó, feito isso aqui, se você projeta o vértice A sobre o plano BCD, você tem isso daqui. E essa projeçãozinha, esse ponto que projeta aqui o vértice aqui para cima, né? De cima para baixo, aliás, você tem essa figura. Aí veja, lá da geometria plana, esse segmento de reta HB, ele vai ser o raio, tá? Do círculo que está circunscrito ao triângulo equilátero em questão. Então, se você pegar o centro desse triângulo aí, ó, e passar aqui esse raio e conseguir a circunferência que ele dá a origem, tá bem? Você consegue que o triângulo, por ser equilátero, ele vai ficar circunscrito aí, né, inscrito, aliás, na circunferência. Tá bem? Aí o que acontece? Qualquer uma das retas que eu passar aqui, ela vai partir esse triângulo equilátero ao meio, né? Então, essa reta aqui, tomada dessa forma, como fosse a altura, uma extensão da altura do triângulo, ele vai partir essa aresta aqui, que mede A, em 2. Então, se partem dois iguais, aqui vai ser A sobre 2 e aqui vai ser A sobre 2, tá bem? E mais, eu tenho esse segmento aqui, que é determinar esse comprimento, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Tá bem? Então, já tem um lado aqui, que era a hipotenusa. Esse ângulo aqui, gente, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, né? Então, aqui vai ter 60, 60 e 60. Como aqui parte no meio, aqui vai medir, essa reta aqui determina um ângulo de 30 graus aqui no ângulo B, desse lado. Tá bem? Feito isso, eu tenho um cateto adjacente aqui, quero a hipotenusa e tenho a medida do ângulo aqui, já de 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus vai ser o quê? Vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a A sobre 2 sobre HB, que é o que eu quero determinar, que é a hipotenusa. Tá bem? Vou fazer aqui a multiplicação, ó. Eu multiplico 2 vezes A sobre 2 e consigo isso aqui igual a A, HB igual a 2 vezes A sobre 2 dá A. Esse raiz de 3 eu troco de posição com HB e fico com HB igual a A sobre raiz de 3. Vou racionalizar isso aqui. Então, multiplico por raiz de 3 sobre raiz de 3 e eu consigo A vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Tá bem? Então, a distância aqui, ó, do centro até o vértice B, né, é igual a raiz de 3 sobre 3, tá bom? Feito isso agora, vamos aplicar aqui a noção ao nosso tetraedro regular.
Aqui embaixo, quando eu projeto, né, o vértice A sobre o plano BCD, você tem essa projeção H. Essa distância BH a gente acabou de calcular, tá bem? Vamos voltar o nosso olhar para esse triângulo que eu destaquei aqui. E o que a gente quer é calcular aqui, ó, esse segmento de reta, a distância do vértice até esse plano aqui embaixo, tá bom? Sei essa distância aqui, já qual é, tá bem? Essa aresta aqui é a aresta do tetraedro regular que mede A e quer determinar isso aqui, então, teorema de Pitágoras. Isso aqui é a hipotenusa, né? Então, A ao quadrado vai ser igual a esse cateto aqui, ó, HB ao quadrado que a gente acabou de determinar, mais o que a gente quer, ó, esse AH aqui ao quadrado, que é o outro cateto. Quer determinar isso aqui. Vamos para as contas agora. Isso aqui implica, né, em A ao quadrado igual a HB ao quadrado, então está aqui o que a gente determinou lá em HB ao quadrado, mais AH ao quadrado que a gente quer determinar. Vamos fazer essa continha aqui. Vai ser igual a ao quadrado igual a ao quadrado dá A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3. E aqui embaixo, 3 ao quadrado dá 9. Então, ficamos com isso aqui. Mais AH ao quadrado. Dá para simplificar 3 com 9, né? Então, fica A ao quadrado igual a ao quadrado sobre 3, mais AH ao quadrado. Vamos isolar aqui esse AH ao quadrado e fica igual a ao quadrado, esse que eu vou passar negativo para cá, então menos A ao quadrado sobre 3. Veja, você tem uma coisa aqui inteira, A ao quadrado, e você retira 1/3, sobra 2/3. Então, AH ao quadrado é igual a 2/3 de A ao quadrado. Isso aqui eu vou passar raiz, então fica A ao quadrado igual a raiz disso aqui. Vamos arrumar as coisas aqui. Então, raiz de 2 é raiz de 2 mesmo. Vamos dividir essa raiz aqui, uma para cima e uma para baixo. Fica assim, tá bem? Temos, né? Raiz de 2 está aqui. Raiz de A ao quadrado é A. E aqui embaixo, raiz de 3. Tudo bem? Vamos racionalizar isso aqui por raiz de 3 para assumir com esse radical aqui embaixo. Então, ó, vai ficar A. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar A raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Então, está aqui o que a gente queria. AH, né, que é esse camarada aqui, a distância que a gente queria calcular, a altura, né, a altura de um tetraedro regular, na realidade. A altura de um tetraedro regular, onde sua aresta mede A, vai ser igual a A raiz de 6 sobre 3. Tudo bem? Genericamente, com uma aresta qualquer chamada de A. Vamos partir agora para um outro conceito, né? A distância de um ponto a uma reta, né? Como é que a gente calcula isso no espaço sem usar geometria analítica, né? Só com geometria espacial. Como calcular a distância de um ponto a uma reta? Então vamos tomar aqui um ponto P, né? E uma reta aí do espaço. O que é que eu faço aqui? Por esse ponto P, gente, passa um único plano. Isso aqui é tudo teorema que a gente fez nas aulas passadas de perpendicularismo de reta e plano, tá bom? Por esse ponto P do espaço, passa um único plano que é perpendicular a R, tá bem? E esse plano, por ser perpendicular a R, ele vai tocar R num ponto. Essa é a lógica. Ó, então, passando por P, existe um único plano alfa que é perpendicular a R, tá bom? Então, tá aí o nosso plano alfa. Então, esse ponto Q aqui é onde a nossa reta vai cortar o plano, né? Cortar o plano. Então, como é que eu faço para determinar essa distância aqui? Bem, essa distância aqui tem nome, né? Vai ser a projeção ortogonal, né, de P, já que R é perpendicular a esse plano alfa, R é perpendicular a todas as retas de alfa, em particular a reta aqui, ó, a reta PQ, tá bem? Então veja, esse ponto Q onde R corta o plano alfa, tá bem? Esse ponto é chamado de projeção ortogonal de P sobre R, significa que essa projeção aqui, ó, se você pega aqui a sombra que o ponto P faz sobre R, vai cair exatamente aqui sobre Q, né? Isso aqui forma 90 graus, devido ao argumento que eu acabei de falar para vocês. Como é que eu calculo essa distância, pessoal? É simples. Obviamente, né, que só concluindo o argumento da distância de ponto a reta, né, antes de falar como é que calcula isso,
A distância do ponto P à reta R vai se tratar do comprimento desse segmento aqui, ó. Então vê isso, né? Que tudo se trata de comprimento de segmentos de reta, como distâncias, né? Então, para você determinar, né, esse comprimento, você toma um ponto R aqui a uma distância supostamente conhecida, né? Conhecida de Q. Aqui tem um errinho em português, tá? Digitação conhecida, distância conhecida, aqui é um A, tá? Então vamos tomar um R aqui, por exemplo. Aí veja, perceba que esse camarada PQR é um triângulo retângulo e você pode usar o teorema de Pitágoras aqui para você conseguir determinar, né? Já que você tomou aqui uma distância conhecida, essa distância aqui também passa a ser conhecida e você acha que a distância de P até aqui, tá bom? Ou então usa a trigonometria normal, como a gente acabou de fazer no exemplo anterior, certo? Como é que eu calculo agora distância entre retas que são reversas no espaço? Tá bem? Tá aí, duas retas reversas, R e S. Como é que eu calculo a distância entre essas retas no espaço? Baseado nas teorias que a gente já desenvolveu até aqui. É simples, pessoal. Primeiro é o seguinte, eu pedi isso como um exercício, né? Então, tudo que eu peço tem algum fundamento. Vocês ir adiantando algum tipo de conteúdo na cabeça de vocês para compreender cada vez melhor o passo a passo da disciplina. Veja, a gente precisa provar um exercício que eu passei para vocês há umas 2 listas atrás, que era o seguinte, ó, dadas duas retas reversas R e S, existem dois planos paralelos alfa e beta, tais que R está em alfa e S está em beta. Então, existem dois planos paralelos que contêm cada uma delas. Vamos demonstrar esse fato aqui, que é o que vocês já fizeram nos exercícios, tá bom? E vamos reforçar a ideia, que é uma ideia importantíssima. É uma técnica muito simples e bonita, mas é importante pra caramba. Então, realmente, como é que a gente faz aqui? Vamos tomar um ponto A em R. Tá aqui o ponto A em R, certo? Aí, o que é que eu faço aqui, gente, com esse ponto A? Por esse ponto A aqui, no espaço, né, passa uma única reta que é paralela a S, chamada S'. Então, ó, traçamos por S a paralela, aliás, por R, traçamos por esse ponto aqui, né? Vamos traçar a reta S', tá bem? Que é paralela a S. Então, tá aqui a reta S, eu quero a reta S' aqui. E ela é paralela à reta S. Vou fazer a mesma coisa, né, aqui com a reta S. Vamos tomar aqui do mesmo modo um ponto B aqui na reta S. Então, por esse ponto B aqui, eu vou passar uma reta que seja paralela à reta R. Chamar essa reta aqui de R'. Então, vamos traçar a reta R', que é paralela a R. Então, está aqui ela, ok? Aí, veja. As retas S' e R são concorrentes no ponto A, e duas retas concorrentes determinam um plano. Vamos chamar esse plano de alfa. Da mesma forma, R' e S são concorrentes no ponto B e determinam um plano beta. Aí, o que acontece? Esse plano beta aqui, ó, possui a reta R', que é paralela a R do plano alfa. E esse plano beta possui a reta S, que é paralela à reta S' do plano alfa. Ou seja, beta é paralelo a duas retas concorrentes de alfa. Fizemos esse teorema aqui. Logo, alfa é paralelo a beta. Por outro lado, veja, alfa possui a reta R, que é paralela à reta R' de beta. E alfa possui a reta S, que é paralela à reta, a reta S', que é paralela à reta S de alfa, de beta, tá bom? Logo, né, alfa possui, né, duas retas lá em beta que são paralelas aqui a duas retas de alfa. Logo, alfa é paralela ao plano beta do mesmo jeito. Então, são duas vias de argumentação aqui. Vale na ida e vale na volta também. A construção é perfeita. Tá bem? Note que cada um dos planos possui um par de retas concorrentes que são paralelas ao outro plano em questão.
Logo, pelo que já foi visto, esses planos devem ser fatalmente paralelos, tá, gente? Então, feito isso aí, já sabemos que duas retas reversas possuem dois planos que são paralelos que as contêm. Então, essencialmente, vamos limitar nosso trabalho a calcular a distância entre esses dois planos. Se eu conseguir calcular a distância entre esses planos alfa e beta, estaria assim calculando a distância entre as retas reversas R e S. Como é que eu faço isso? Né? Vamos calcular essa distância. Agora, vamos aqui, continuar. Minha reta R e minha reta S. A reta R, né? Ela está aqui num plano alfa, a minha reta S está aqui num plano beta, tá bom? Vamos ver como a gente calcula aqui o menor segmento de reta entre elas, qual vai ser a técnica, né? Então agora precisamos traçar uma reta que seja perpendicular simultânea a R e a S. Como é que a gente consegue isso? Assim, vamos tomar um ponto A1 aqui em R, tá bom? E nesse ponto aqui passa uma única perpendicular a alfa, vamos chamar de T, tá bem? Que é perpendicular também, já que são paralelos, né? Esses planos alfa e beta, que também é perpendicular a beta. Então tá aqui a T. Veja só, T, ela por cortar alfa, né? E beta ser paralela a alfa, então fatalmente T vai ter que cortar o plano beta aqui, segundo um ponto B1, tá bem? Aí o que eu faço? Aqui no plano beta, passando por B1, tá bem? Eu vou pegar a reta R', que é paralela a R. Não sei se eu chamei de R', né? Eu vou passar aqui, ó, uma paralela a R passando por B no plano beta, tá bem? Então, por B1, vamos passar exatamente, chamei de R'. Vamos traçar a reta R', né? Que é paralela àquela reta R de cima, ó. Passei ela, tá bem? Aí, veja, essa reta R', né? Por estar no plano beta, ela vai ter que interceder aqui, ó, a reta S num ponto. Esse ponto aqui vamos chamar de B2. Tá bem? Tá aqui B2. Aí o que eu faço? Eu vou passar aqui por B2, a reta que seja paralela a T. Vamos chamar aqui, ó, passando por B2, eu vou passar uma reta que é paralela a... Uma reta não, a reta, porque ela é única, né? T' que seja paralela a T. Então eu consigo esse desenho aqui. Por parte de beta, né? E alfa e beta serem paralelos, então essa reta T' vai cortar aqui o plano alfa no ponto A2, tá certo? Aí nota o seguinte, o que a gente consegue aqui, gente? Isso aqui é um retângulo, Por quê? Porque, veja, R' e R determinam um plano, tá bem? E veja, A1, B1, A2, B2 pertence ao plano determinado por R e R', né? Essa reta aqui é paralela a essa reta aqui é perpendicular a R, essa reta T' também é perpendicular a R, isso força esses ângulos aqui em cima, por essa reta serem paralelas, serem iguais, já que é um retângulo, tá bem? O que acontece? Esse segmento de reta aqui é igual a esse, então o segmento de reta que eu chamei de T' vai ter que ser fatalmente igual ao segmento de reta que eu chamei de T aqui. Logo, as distâncias são iguais, né? Então, veja só. Essa distância aqui é a distância entre os planos alfa e beta e é a distância entre as retas reversas R e R', como a gente queria. Tá bem? Logo, a reta T', né, é perpendicular a R e a S simultaneamente, tá certo? E nota também que esse configura o menor segmento de reta que vai unir as retas R e S. Tá joia? Então essa será a distância entre as retas. Espero que meu texto esteja condizente com as explicações. E a gente vai refletindo aqui, vai desenvolvendo muitas vezes uma ideia que não é exatamente a que está escrito, mas é similar. E é bom você unir as duas formas de compreensão para criar aí a sua própria linha de entendimento, tá bem? Espero ter ficado claro. E mais, né? A gente pode perceber facilmente que a distância entre duas retas reversas se trata da distância entre dois planos paralelos que a contêm. Eu adiantei isso aqui para vocês na minha explicação, né? Porque aqui eu fico livre e vou conversando e sem querer adiantar as coisas, mas é importante eu falar e estar aqui as informações escritas, tá certo? Vamos passar agora a falar sobre ângulo entre planos. Como é que eu determino o ângulo entre dois planos, pessoal? A gente já sabe que dois planos, né, quando eles são perpendiculares,
eles formam 90 graus, né? E quando esses dois planos são paralelos ou coincidentes, eles formam 0 grau. Como é que a gente generaliza isso? Quando é que dois planos formam um grau, que é uma angulação que é diferente de 90 e 0 grau, né? Como é que a gente mede quando esse ângulo não for reto, afinal de contas? É simples. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar alfa e beta, dois planos que sejam secantes, né? Obviamente tem que se cruzarem para você fazer uma angulação entre eles. E seja que possui uma reta T como sendo a reta de interseção. Tá aqui, dois planos alfa e beta e a reta T ali de interseção. O que é que eu faço? Eu vou passar um plano gama que seja perpendicular aqui à reta T. Tá bem? Se eu passar um plano gama perpendicular à reta T, pessoal, esse meu plano ele vai fazer interseção com alfa e com beta, né? Segundo duas retas R e S. Então, ó, as retas R e S das interseções de gama com alfa e beta, respectivamente, estão aqui. Aí veja, obviamente, né, R aqui é perpendicular a T, porque T é perpendicular a gama e dessa forma T é perpendicular a todas as retas de gama. Em particular, T é perpendicular a R e a S, como eu coloquei aqui, tá bom, no desenho. Aí o que eu faço aqui? Essas retas R e S, elas são concorrentes, né, no plano gama, tá bom? Então a gente vai definir o ângulo formado pelos planos alfa e beta como sendo igual ao ângulo formado pelas retas R e S. Então, que é esse ângulo aqui, ó. Por que eu peguei esse ângulo aqui? Porque o ângulo formado entre duas retas, né, não é sempre o menor ângulo formado, né? Então, se eu olhar para esse ângulo de cá, ele é um ângulo maior que 90 graus, só que ele complementa, né? Ele complementa esse tetazinho aqui. Então é importante que o ângulo entre elas, entre duas retas, né, seja o menor ângulo formado entre elas. Da mesma forma vai ser os dois planos. O ângulo entre eles que a gente vai considerar vai ser o menor ângulo que eles formam. Então é esse ângulo aqui. É assim que a gente define o ângulo entre dois planos. Se trata do ângulo formado entre as duas retas que são a interseção de um plano com a interseção dos dois planos alfa e beta T. Vamos chamar esse plano de gama. Tá bem? É isso. É um pouco confusa a ideia, mas reveja meus argumentos, reveja o desenho sendo construído, que você vai compreender. Leia o texto que eu deixei aqui, que fica bom. Vamos fazer esse teorema aqui, baseado nessa ideia de ângulo entre dois planos. Vamos tomar θ como sendo um ângulo formado pelos planos secantes alfa e beta. Então, se você tomar R e R' retas que são perpendiculares a alfa e beta, respectivamente, essas retas vão formar o mesmo ângulo que os planos formam. Tá bom? Vamos ler? Seja θ um ângulo formado pelos planos secantes alfa e beta, e R' e S' retas perpendiculares a alfa e beta, respectivamente. Então, o ângulo formado entre essas retas aqui, ó, é exatamente o mesmo ângulo formado entre os planos, que é θ. Vamos ver isso? Então, vamos lá. Da definição, né, vamos escrever aqui vamos desenhar dois planos alfa e beta, formando um ângulo θ entre eles. Então, é a exata figura que a gente terminou a definição lá em cima. E vamos fazer o seguinte, vamos tomar, né, um ponto no plano gama, né, determinado aqui pelas retas R e S, né? Aquele plano gama que eu peguei, fiz a interseção com T e consegui R e S. Então esse ponto vai ficar por aqui, que é um plano que deu origem a S e a R aqui, tá bom? Passando por esse ponto aqui, em gama, eu vou passar a perpendicular a S, e passando por esse ponto A em gama, eu passo a perpendicular a R, e eu consigo essa figura aqui. S' e R'. Aí veja, perceba o seguinte, que R' e S são perpendiculares a alfa e beta. Claro, né? Por quê? Porque aqui, ó, por esse ponto aqui, vai passar uma única reta que é perpendicular a beta, acaba sendo essa, né? Mesmo argumento, a reta perpendicular a alfa acaba sendo essa. Então, esse ângulo aqui, gente, internamente, é 90 graus. Aqui também é 90 graus, né? Com essa reta aqui. Essa figura que vem desse ponto a esse ponto e esse ponto aqui, isso é um quadrilátero, tá bem?
Observe que isso aqui é um quadrilátero. Pensa comigo. Aqui, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser igual a 360, né? Esse ângulo aqui 90 mais esse aqui, ó, do lado de cá 90, já dá 180. Tá bem? Esse ângulo aqui mais esse tem que dar 180. Mas veja, esse ângulo aqui de baixo, se eu somar o θ, né, eles se complementam e dá 180. Então, esse camarada aqui tem que ser o ângulo θ aqui em A. Okay? Obtemos, então, por ser quadrilátero, que esse ângulo aqui é θ. Ou seja, o ângulo formado entre as retas, essas perpendiculares aqui, ó, R' e S, né, perpendiculares a S e A, respectivamente, é exatamente o mesmo ângulo formado entre os planos alfa e beta. Esse teorema é muito interessante. Tá bem? Vamos definir aqui, né, que é um dos termos, das coisas que eu preciso falar para vocês. É muito simples, mas eu preciso falar, que está na ementa. É definir para vocês o que é um diedro. Né? O que é um diedro, afinal? A gente sabe o que é um poliedro. Mas o que é um diedro? De dois. Então, é uma figura aí que só tem duas faces. Então, vai a figura formada por dois semiplanos limitados pela mesma reta. Tá aqui, pessoal. Isso é um diedro. Dois semiplanos, né? Tem uma reta de interseção ali, os dois comum, reta R. Então, essa figura aí que vocês estão vendo é um diedro. Tá? Então, observe que a medida do ângulo de um diedro pode variar de 0 a 180. Claro, vai depender da abertura dessa folha. Parece um livro, né? Então, vamos pensar assim, um diedro é uma espécie de livro. Então, mais aberto e mais fechado vai ser o ângulo, né, que esse diedro forma. Tá bem? Que é exatamente o ângulo que os planos alfa e beta vão formar. Então, disso aqui, a gente tem uma observaçãozinha, né? A gente pode concluir que o ângulo formado entre dois planos se trata do ângulo do menor diedro que eles determinam. Né? Lembra que eu falei, né? Que o ângulo entre dois planos é o menor ângulo formado entre eles. Então, vamos dizer assim que o ângulo entre dois planos vai ser o ângulo do menor diedro que eles determinam, né? A menor abertura que eles determinarem. Certo? Ângulo entre reta e plano. Agora, como é que a gente calcula? A gente já sabe, né, que se uma reta for perpendicular a um plano, né, ela vai formar 90 graus. E se essa reta for paralela, né, ou pertencer ao plano, vai fazer 0 grau. Certo? E se for arbitrário, né, um ângulo qualquer? É muito simples. Vai se tratar do ângulo, né, do ângulo formado entre R e a sua projeção no ortogonal no plano alfa. Como é que ele faz essa projeção de uma reta num plano? A gente já tratou sobre isso aqui. É simples. Tá aqui, ó, digamos que a nossa reta, ela seja essa aqui secante ao plano, né, que é para fazer sentido, eu vou querer esse ângulo aqui. O que é que eu faço? Eu vou projetar essa reta R aqui no plano alfa. Eu tomo aqui um ponto qualquer P de alfa, tá bem? E por P, passo uma perpendicular em alfa aqui. Tá passando por P, certo? Tá aqui ela. Ela vai interceder o plano alfa aqui num ponto Q. É a projeção do ponto. E como é que eu faço a projeção da reta? Q e O determinam aqui uma reta no plano alfa, tá bem? Essa reta aqui embaixo, ela é a projeção de R sobre o plano alfa. E veja que elas se intercedem aqui, são concorrentes num ponto O, tá bem? Elas devem formar um ângulo aqui, essas duas retas. Esse ângulo aqui vai ser o ângulo entre a reta R e o plano alfa, como eu falei aqui no texto, tá bem? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, muitas aplicações. Essas aplicações de origem a alguns exercícios já está escrito na lista. E esperem que eu acho que... Eu sei, vai ser ruim, vai ser final de semana, mas eu vou postar a nossa última aula ainda daqui para amanhã, tá? Espero, eu vou trabalhar para isso. Dá muito trabalho fazer essas aulas, para mim, né? Pelo menos. Tem quem faça com facilidade, eu não consigo. Para a gente já encerrar, passar a nossa última lista e caminhar aí para o final, já que a gente precisa encerrar esse semestre, que temos muitos concluintes na turma e a gente não quer prejudicar a vida de ninguém, né? Então vamos seguir aí, vamos encurtar nossa jornada um pouco, mas o conteúdo está sendo dado e falta uma única aula para a gente ver todo aquele livro, texto que a gente classificou no início do nosso curso, tá bem? Um abraço a todos, tudo de bom, até breve, tchau, tchau.